Obrigado, Silvia. Então, boa noite a todos que estão me assistindo. Boa noite à Silvia, ao Dr. Carlos também, ao professor Matheus e aos alunos todos que me assistem. Eu também fico muito feliz, Silvia, e poder falar, né, poder aceitar um convite, primeiro seu, né, a quem eu tenho muito apreço também. A Silvia fala, mas eu também tenho apreço muito por ela, aprendi muito também no convívio lá em Curiúva. Curiúva foi minha primeira comarca inicial, né, eu fui juiz substituto em Paranavaí, mas quando eu fui nomeado juiz de direito, eu já fui também para Curiúva. Isso foi em abril de 2005, né? E também fui juiz em Baiti, também, alguns anos atrás. Fiquei 2 anos em Baiti. E então esse contato foi muito rico também, foi muito importante para mim, né? Eu fiz mestrado, fiz especialização, mas acabei não indo para a carreira acadêmica. Eu gostaria muito de ter ido, mas eu não consegui compatibilizar com a magistratura. Eu fiquei muito tempo com a marca inicial, e com a marca inicial acaba consumindo o tempo, as energias, né, de um juiz. Hoje nós temos uma estrutura melhor, temos assessores, temos servidores em maior número, pelo menos em algumas varas, mas na época que eu era juiz de comarca inicial, nós não tínhamos tudo isso. Então, isso vem melhorando com o tempo, né? Então, é muito bom poder falar isso para os alunos de direito, vocês todos que serão futuros profissionais da área jurídica. O nosso tema é uma reflexão hoje sobre virtudes, direito e justiça. Eu resolvi falar desse tema que é mais aberto, é um tema mais que nos toca mais de perto, porque eu vejo como essencial todos nós que estamos no direito sabermos um pouco mais do nosso papel dentro da sociedade e do porquê que nós estamos ali trabalhando na área jurídica, né? Eu penso que todos vocês já estejam sonhando em trabalhar ou na advocacia, ou na magistratura, Ministério Público, Defensoria, ou ser servidor do Judiciário, ou outras inúmeras carreiras que o direito proporciona. Mas o ingressar em uma carreira jurídica, o ingressar no mundo do profissional do direito requer sempre uma preparação íntima, uma preparação pessoal. E é sobre isso que eu quero focar hoje com vocês nessa noite, né? Eu, eu sempre vi como muito importante para que nós tivéssemos êxito na nossa função como um profissional do direito, a questão de termos um conjunto de virtudes dentro de nós. Se nós não tivermos esse conjunto de virtudes, nós poderemos fraquejar ou nós não poderemos nos realizar como seres humanos dentro da onde nós nos encontrarmos, né? Na faculdade de Direito, vocês estão aprendendo muito sobre leis, sobre princípios, doutrinas, doutrinadores, tudo isso é indispensável. Mas tem um outro lado que nas faculdades geralmente não se ensina, porque talvez não é o momento também, são 5 anos, e 5 anos parece ser muito, mas no fundo é muito pouco, para se aprender um pouco do direito, é muito pouco. Eu mesmo já fiz faculdade, fiz mestrado, estou na magistratura faz 16 anos. Eu fui servidor, como a Silvia, do judiciário também, durante 6 anos. Mas tudo isso é muito pouco perto da complexidade que é o direito e da complexidade que é a sociedade moderna. E todos nós, para nos ingressarmos nesse mundo profissional do direito, além do conhecimento jurídico propriamente dito, que isso é a base, então nós temos que ter então esse conjunto mínimo de virtudes para que nós possamos exercer realmente com dignidade, com entrega, o nosso ofício, onde nós nos encontrarmos dentro do mundo do direito, em qualquer uma das profissões do mundo do direito. Então, isso é muito importante, né? A nossa Constituição da República, ela é muito ampla, ela é muito rica em estabelecer direitos e deveres para todos nós. Essa complexidade da nossa Constituição, entre outros fatores, fez com que boa parte da sociedade recorresse ao Poder Judiciário, tornando toda a estrutura bastante complexa da entrega da prestação jurisdicional. Por mais que hoje em dia se invistam em tecnologias, no nosso caso temos o Projude, investimentos em melhorar a estrutura material dos fóruns, falando do nosso mundo aqui do Paraná, mas ainda o Poder Judiciário enfrenta um problema muito grave na entrega da prestação jurisdicional. Então, nós temos que encarar isso como um problema que muitas vezes
passa ali por nos compreender como seres humanos, né? A primeira ideia que surge nesse contexto é que nós estamos participando, nós profissionais do direito, de uma sociedade. E nós temos a missão de contribuir da maneira melhor possível para que os contornos da sociedade possam trazer uma plenitude para todas as pessoas, dentro da missão ali de todos os envolvidos do direito. Nós temos um mau costume de vincularmos os profissionais do direito de uma maneira muito imediata, somente, geralmente, ao dinheiro que se ganha com as profissões do direito, os status que se tem dentro das profissões jurídicas, geralmente ligado ao mundo de imediatismo, de bens materiais. E isso é muito nefasto para a sociedade se nós só fizermos isso, o profissional do direito. Nós temos que ter um olhar um pouco mais sensível para os problemas da sociedade. Então, é fundamental que todos vocês que estudam tenham essa mentalidade. Quando vocês se graduarem, vocês devem se doar um pouco mais para a sociedade. Nós, do direito, nós temos um conhecimento mais profundo acerca dos problemas. Não que nós sejamos privilegiados, não é isso. Mas nós conhecemos a estrutura de poder que está numa sociedade. E nós temos que participar dessa estrutura de poder de uma maneira proativa e de maneira benéfica. Isso eu quero transmitir para vocês nessa noite. Todas as profissões do direito têm essa missão, todas, de proporcionar uma sociedade mais entregue, uma sociedade mais justa, mas não só em termos de principiologia, não só porque está na Constituição, mas porque nós somos seres humanos e nós estamos então inseridos dentro de uma sociedade. Então essa busca por nos tornarmos humanos dentro de uma sociedade complexa, e nós, sendo profissionais do direito, então nós temos que ter essa entrega, essa dedicação um pouco mais. Isso que eu quero que todos possam refletir sobre isso, né? Sobre isso. As profissões do direito, elas são muito difíceis, elas são muito complexas. A advocacia, por exemplo, ela depende de um poder judiciário extremamente problemático. É muito árdua a função do advogado. Ela, sem dúvida, é uma das profissões mais árduas que existem. Muitas vezes, talvez o aluno, o estagiário, vê lá o advogado ganhando alguns honorários vultosos em algumas ações, isso geralmente é uma exceção, e acha que a missão dele é fácil. Mas ele depende de um judiciário muito complexo e muito problemático. E esse judiciário, por sua vez, também está, né, envolvido na sua complexidade. Mas o que nós podemos fazer como diferença para melhorar tudo isso? É cultivarmos um conjunto mínimo de virtudes dentro de nós mesmos. Por isso que nós colocamos o nosso tema de reflexão da noite de virtudes, direito e justiça, que é algo talvez um pouco esquecido. Embora desde os gregos, antes de Cristo, ele já tivesse uma preocupação nesse virtuosismo, de cultivar as boas maneiras, de cultivar a bondade, a paz social, mas talvez no mundo moderno nós tenhamos deixado isso em segundo plano. Isso é fundamental que vá para o primeiro plano, essa questão, né? Muitos problemas do judiciário, por exemplo, onde eu me encontro há muitos anos, já há mais de 20 anos, seja como servidor, seja como juiz de direito, passa por essa questão da personalidade do magistrado e das outras pessoas ali que estão envolvidas dentro do judiciário, né? A Silvia é servidora. Quem está envolvido com o judiciário vai se identificar com o que eu vou dizer sobre isso. Muitas vezes, por questões pessoais, por defeitos pessoais de um juiz que é muito egoísta, por exemplo, que é muito vaidoso, no sentido de querer extremamente que a sua autoridade se impõe muitas vezes por um exercício irregular do poder que ele carrega, ele vai desenvolvendo um trabalho ruim na sociedade onde ele se encontra. Ele pode ser um juiz excelente em termos de conhecimento técnico, mas ele é um juiz odiado pela comunidade forense. E isso é catastrófico para o êxito da prestação jurisdicional. Catastrófico. Muitos juízes, isso eu falo da experiência agora como um juiz na prática, né? São capazes, por defeitos, por um egoísmo, por uma falta de visão
de um humanismo, retarda uma prestação jurisdicional também por uma questão de defeitos morais que ele não consegue identificar nele mesmo. Mas daquele está implícito e vai ali e vai conduzindo as suas atitudes. Isso está mais no campo da psicologia do que no campo do direito, propriamente dito. Mas um dos grandes problemas do judiciário e das profissões que circundam o poder judiciário está na complexidade da personalidade de cada um dos profissionais do direito. Se nós não enfrentarmos esse problema, desde já, vocês que estão estudando numa universidade, tendo acesso a esse mundo jurídico, mas que vocês não enfrentarem a si mesmos, vocês vão ser profissionais fadados ao insucesso, mas não ao insucesso financeiro, ao insucesso de profissão, ao insucesso como seres humanos, dentro de uma sociedade. A pessoa pode conseguir lá grandes bens materiais dentro do mundo do direito, mas se ela não conseguir uma respeitabilidade, que isso é conquistado, isso não é imposto, ela vai ser uma pessoa vazia de princípios no futuro. Uma pessoa que ela vai ter passado pela vida sem ter aproveitado absolutamente nada daquilo que realmente é relevante para o ser humano. Então, essa questão de valores, ela deve estar impregnada em todos nós do mundo do direito, né? Principalmente naqueles que lidam ali diretamente, começar pelos professores, que transmitem as ideias iniciais para os alunos, e isso transcende, então, para a vida profissional de todos que vão lidar, vamos dizer assim, com os problemas jurídicos, que numa sociedade complexa, isso tem gerado muitos distúrbios, muitos problemas, né? Hoje nós enfrentamos no judiciário uma alta tecnologia ligada à movimentação de processos, mas ainda essa tecnologia não está conseguindo dialogar com uma prestação jurisdicional rápida e eficiente e de qualidade. Às vezes ela até é rápida, mas ela não tem qualidade. Às vezes ela tem qualidade, mas ela não é rápida, a prestação jurisdicional. O grande dilema hoje do judiciário é compatibilizar eficiência e qualidade. Se nós não conseguirmos alcançar isso, a prestação do Poder Judiciário não vai cumprir a sua missão. Essa questão de meios extrajudiciais de solução de conflitos, por mais que isso seja relevante, mas, por um lado, significa que o Judiciário não soube exercer a sua função adequadamente. Ele precisou usar desses meios para poder distribuir um pouco de justiça mais eficiente numa sociedade, que ainda requer mais cada vez mais. Mas é importante que todos vocês saibam, então, essa necessidade de conhecerem vocês mesmos, saberem das virtudes que vocês têm, dos potenciais que vocês têm, para poder empregar isso em favor de si mesmos e da sociedade onde vocês se encontrem. Isso é fundamental. Nós não podemos deixar de procurar a verdade onde nós nos encontrarmos dentro da nossa profissão. Nós não podemos nos diminuirmos procurando apenas recursos financeiros ou ficarmos endinheirados dentro de qualquer profissão jurídica. Isso vai trazer um vazio existencial muito grande para todos vocês, se vocês não cuidarem daquilo que todo ser humano deve cuidar, que são dos seus valores. Então, isso é muito importante, né? Eu separei aqui algumas virtudes que eu acho muito importante falar um pouquinho sobre elas, né? A primeira que eu separei, que é uma das virtudes mais difíceis que nós, profissionais do direito, temos que ter, é a questão da humildade. A humildade talvez seja a virtude mais complexa de todas. Quando nós falamos de humildade, nós temos um costume de vincular pessoas simples de carência de problemas, de recursos financeiros. Aquela pessoa é humilde porque ela não tem muitos recursos financeiros. Mas a humildade, ela não está vinculada a isso. A humildade está vinculada a nós sabermos das nossas limitações, a conhecermos realmente das nossas limitações, mas, ao mesmo tempo, saber lidar com isso positivamente. Se nós não formos humildes, nós não vamos aprender nada na vida, nós não vamos ser bons profissionais em absolutamente nada. O juiz, um promotor, um advogado pode ter um cabedal de conhecimento, um professor muito grande, mas quando ele é arrogante, ele vai ser lembrado pela arrogância e jamais pelo conhecimento dele.
Quando se consegue casar humildade com conhecimento, né, geralmente é um grande desenvolvimento, ali que está um virtuosismo muito grande de todos que lidam ali com os seres humanos, que é o caso dos profissionais do direito. A humildade está em saber que nós temos um conhecimento, nós temos uma vivência, nós temos experiência de vida, mas nós temos que buscar outros horizontes sem humilhar outras pessoas, sem diminuir outras pessoas, sem achar que nós somos superiores por termos essa ou aquela profissão do direito. Eu penso que no mundo do direito existe... são dois mundos, eu costumo falar para os mais próximos, vou falar para vocês, vou dividir com vocês, né? Eu acho que existe uma grande vaidade, é o mundo acadêmico dos professores e o mundo da magistratura. São os dois mundos onde a vaidade ela eclode muito grande. Né? Os mundos dos doutores, dos acadêmicos, e o mundo da magistratura do Poder Judiciário, porque exercem poder e têm os títulos. Quando isso, na verdade, deveria ser apenas um roteiro de trabalho para todos esses profissionais. Então, isso é muito importante que vocês saibam que todos nós temos limitações, que todos nós temos problemas, mas também todos nós temos virtudes que devem ser cultivadas. Se nós não tivermos humildade, nós não teremos nenhuma outra virtude. Nenhuma outra virtude. Nós não seremos pessoas sensatas, nós não teremos um desenvolvimento intelectual adequado, nós não seremos pessoas boas. Então, essa é a base de todas e foi a primeira que eu escolhi para poder falar com vocês. Né? A humildade ela deve ser cultivada incessantemente por todos nós. Isso é muito importante que nós saibamos disso. Senão nós não vamos realmente executar minimamente o nosso ofício onde nós nos encontrarmos dentro do direito. Isso não se aprende, e isso é uma conquista de cada um de nós. Observando as outras pessoas, né, vendo o modo de ser para que nós possamos nos espelhar. Eu penso que todos vocês tenham referências aí como pessoas, como os professores são referências dos alunos, né? Tem professores inesquecíveis, inesquecíveis nos dois sentidos, né? Porque foram muito bons ou porque foram muito ruins, né? Nesses dois sentidos, né? E que marcaram para sempre a personalidade. E muitos deles com uma humildade muito grande, né? Outros que foram exemplos negativos daquilo que eu não gostaria de ser na minha vida. E isso em todas as carreiras, em todos os profissionais. Mas é importante que todos vocês saibam disso, entendeu? A arrogância, o orgulho, isso apenas vai fazer com que vocês sejam detestados por outras pessoas, mas jamais vão ter respeito. Porque o respeito, ele não se impõe, né? Ele se conquista. Muitos juízes chegam numa comarca pequena e eles querem impor o respeito por meio de atitudes grosseiras, por maltratar um funcionário, maltratar o advogado, ou fazer um despacho, uma decisão grosseira, respondendo a uma petição de algum advogado. Isso mostra uma arrogância, né, um desconhecimento mínimo de convivência entre as pessoas. E isso existe em todas as profissões, evidentemente. Né? O nosso foco aqui são as profissões ligadas ao direito. Então é importante que todos vocês saibam dessa necessidade, né, de cultivar mesmo essa primeira virtude, que é a questão da humildade. Né? Eu coloquei aqui uma outra virtude, que é a sensatez. Né? A sensatez ela é essencial para o profissional do direito, porque ela vai unir ali cautela com sabedoria. Né? Vocês vão lidar com muitos problemas humanos, com muitos dramas humanos. Né? Eu lembro de um professor lá do meu primeiro ano do curso de Direito, que era juiz, por sinal, de uma vara criminal, aqui de Londrina, e ele falava assim que se nós pudéssemos ouvir os processos, né, os processos físicos, nós ouviríamos muitos gritos. Ele falou isso, na matéria de introdução ao estudo do direito. Nunca mais eu esqueci dessa fala do professor. Porque existem muitos conflitos realmente ali eclodindo dentro de um fórum, dentro dos processos. E nós temos que ter muita sensatez para lidar com isso. Né? Ninguém tem solução para todos os problemas da vida. Né? Um juiz de uma comarca inicial, ele é responsável por uma gama muito grande de problemas. Ele não tem todas as soluções. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que ter muita sensatez para solucionar tudo isso. Né? Tem que ter muito tato para mexer com tudo isso. A sensatez é o equilíbrio das nossas emoções dentro da nossa profissão.
Se nós formos pessoas emocionalmente desequilibradas, que grita por um problema, que quer impor a sua suposta autoridade, tudo isso gera desequilíbrio, não gera uma solução. Então nós temos que trabalhar para convergir para uma solução, onde nós nos encontrarmos dentro das profissões ligadas ao mundo do direito, né? Todos vocês que um dia vão se defrontar com um processo, seja como advogado, né, como servidor do Poder Judiciário, promotor de justiça, defensor público, juiz de direito, delegado de polícia, vocês vão ver ali dramas realmente muito latentes, né? Claro que cada processo tem a sua característica. Um processo de execução fiscal é algo mais simples, né, que vai cobrar, por exemplo, IPTU de um imóvel. Saindo de uma execução fiscal e indo para uma ação de destituição de poder familiar, onde está ali envolvido um drama de uma família, onde a mãe ou o pai não tem condições de ficar com os filhos. Ali é um drama altamente complexo, onde vai ser definido se os pais têm ou não condições de ficar com o filho, por exemplo. Então, isso nós temos que ter muita sensatez no lidar com tudo isso, né? Que os processos, eles não devem ser vistos só como um PDF ou só como uma folha de papel, mas que ele deve ser visto como realmente o problema que está por lá. O advogado ativo, por exemplo, ele é muito importante, ele é muito relevante. Ele não pode somente ver ali, o soldativo não vai ser algo muito simples, mas ali tem algo, às vezes, muito relevante que está sob a tutela dele, do advogado ativo. Todos vocês que já fazem estágio, ou vão fazer, ou que já estão envolvidos no mundo do direito, vocês devem prestar atenção nessas sutilezas dos processos. Não vê só um nome ali da pessoa, ou só um laudo de avaliação, só um termo de audiência. Ali existem conflitos que transcendem os PDFs, transcendem as folhas de papel. E isso é fundamental que vocês tenham essa leitura, tenham esse tato, né? E isso se faz com a sensatez. O profissional do direito, ele deve cultivar esse equilíbrio de emoções onde ele se encontrar, né? Isso é muito importante que vocês também saibam disso, né? E o profissional do direito, ele deve ter uma vida pública e privada harmoniosa, porque ele é visto na sociedade como sendo um exemplo. Uma vida harmoniosa não significa uma vida presa, uma vida longe dos prazeres, né, de uma sociedade. Não é assim, não é isso. Mas ele deve ter uma respeitabilidade, né, conquistar isso. Isso é muito importante que nós tenhamos, então, essa noção, né, de que nós estamos lidando com problemas humanos, que um processo, embora seja um PDF lá no computador, no Projude, mas que ali existe um drama, um conflito. Ali tem que ter uma leitura melhor de tudo isso, tem que ter uma sensibilidade melhor, né? Eu tenho 3 assessores que me auxiliam hoje ali fazendo as minutas de decisões, de sentenças. A nossa rotina de trabalho é que eles façam tudo e eu corrijo tudo, porque daí são 2 pessoas vendo, né, o que está ali acontecendo no processo. Mas muitas vezes eu vejo que eles tentam solucionar uma determinada situação, mas com os olhos muito voltados para a lei, sem ter um mínimo de sensibilidade. E isso deve ser introjetado dentro de nós, né? Vou dar um pequeno exemplo para vocês de ontem, de uma parte que veio e pediu o parcelamento de custos processuais, em 6 parcelas. Então, a pessoa que pede parcelamento de custos de R$400, mais ou menos, quer dizer que ela está em condições financeiras problemáticas. Esse é o primeiro dado. Aí eu tinha deferido num caso anterior, e ela pagou só 2 parcelas e veio pedir novamente o parcelamento. Mas a lei é muito rígida e diz que, se uma vez a pessoa não cumpre o parcelamento, ela deve pagar integralmente. Aí veio o meu assessor escreveu isso, né? Mas eu me fez uma minuta do despacho. Eu defiro o pedido, uma vez que já foi dada a oportunidade do parcelamento, agora deve pagar tudo. Quando eu vi aquilo, eu fui ver, né, a petição, e eu vi que o IPTU era um valor muito baixo, a pessoa estava passando por uma necessidade
financeira muito grave e era uma pessoa de poucos recursos. Mas o que eu fiz? Eu concedi a gratuidade processual de ofício. O advogado não tinha pedido em nome da parte. Eu concedi em razão da situação de dificuldade que a parte estava passando. Então, esse é um tipo de sensibilidade que nós temos que ter, né, vendo esses pequenos detalhes ali do mundo, dos conflitos que chegam até nós, para que possamos ter esse olhar mais humano de todos os processos que nos chegam. E esse processo é de IPTU, era algo aparentemente muito singelo, não tem um grau de complexidade, né? Eu sou juiz de uma vara de execuções fiscais, aqui de Londrina. E aqui nós somos 2 juízes, eu faço só processos do município de Londrina. Todos os meus processos têm o município de Londrina. E o outro juiz faz do estado do Paraná. Então é algo bastante específico. E mesmo sendo específico e aparentemente algo simples, algumas ações são simples, algumas mais complexas, nós temos que ter esse olhar mais humano para aquilo que está, então, que chegue até nós. Isso que eu quero transmitir para vocês. Isso em todas as áreas onde nós nos encontrarmos, né? Então, é esse conjunto de virtudes que começa com a humildade, passa pela sensatez, passa pelo empenho nosso, passa por conhecermos a nós mesmos como profissionais do direito, para que nós possamos ser boas pessoas, bons seres humanos, antes de sermos bons profissionais do direito. Ninguém vai ser um bom profissional se não for uma boa pessoa, no sentido virtuoso da palavra. É uma pessoa que busque realmente fazer diferença ali onde ela se encontrar, né? Vocês estão entrando em um curso hoje que é extremamente difícil. O mercado de trabalho do direito é extremamente concorrido. Eu não sei se todos vocês são muito jovens, já têm noção do que é enfrentar o direito. Quando eu entrei na faculdade há muitos anos atrás, aqui em Londrina, só tinha um curso de direito em uma universidade. Hoje, tem 11 cursos de direito aqui na nossa região de Londrina, na nossa região metropolitana. Então, o mercado de trabalho ele é muito saturado. Consequentemente, conseguir uma boa posição no mundo do direito se tornou mais complexo. Então, vocês já vão enfrentar isso logo quando vocês saírem da faculdade. Mas o foco é que vocês, além dessa dificuldade, possam encontrar dentro de vocês mesmos essa força para que, mesmo diante dos problemas da vida, mesmo diante das dificuldades da vida, que são muitas, vocês possam cultivar boas virtudes, né? Hoje o meu foco foi virtude. Poderia falar também sobre os defeitos que nós temos, são muitos também. Mas esse não é o foco, porque dos defeitos nós sabemos e nós já falamos muito sobre isso. Mas nós temos que falar daquilo que nos é também patrimônio, né, da nossa personalidade, né? Então, essas foram as ideias gerais. Eu não sei se vai abrir, Silvia, para perguntas ou algum comentário, né? Eu me comprometi a falar 30 minutos comigo mesmo e expor essas ideias. Mas se alguém tiver pergunta ou fazer algum comentário, eu também fico à disposição, tá bom? Muito obrigada, doutor. Imagina. Pessoal, podem fazer as perguntas, então, né? Quem quiser fazer pergunta pode fazer, pode ligar o microfone aí e fazer as perguntas, então. O Alisson, ele disse que nós somos abençoados, temos ótimos professores que ensinam a matéria, né? A Indianara disse que a humildade representa o povo, verdade mesmo, né? Doutor Professor, eu disse que Carlos. ensina, desculpa, eu disse que ensina além da matéria, né, professora? A gente ensina a gente como ser humano, a gente aprende muito, né, professora? Eu disse que a gente ensina além da matéria, não só matéria. Que bom, né? Professor Matheus, quiser fazer alguma consideração? Achei bastante pertinente a palestra, doutor. Foi bastante agregador em relação, né, a esses princípios mesmo que o profissional de direito ele tem que levar hoje na vida. E eu também acrescentaria aí, peço até liberdade para o professor para falar sobre a persistência do advogado em relação a todos os atos que acontecem na vida, né? Que não é uma profissão fácil. A gente vem aí bastante motivado, muitas vezes na faculdade, acaba encontrando um mercado totalmente desestruturado e uma relação... Acho que a primeira relação que o advogado tem aí com esse mundo profissional vai ser
trabalhar e lidar com essa frustração que acontece também, né, decorrente dessa atividade profissional. Mas eu achei super válido, pertinente, as posições, a colocação do doutor foi muito importante para a gente escutar suas palavras. Obrigado. Que bom, que bom. Carminha, a Carla, gostaria de... Eu queria agradecer ao professor pelas palavras dele, pela presença, né? Porque são momentos únicos que a gente vive durante a faculdade. Tá dando retorno no meu anjo, no meu pai. Não tem problema. E eu queria convidar ao quarto período e ao segundo período para a gente saudar o professor com uma salva de palmas, né? Agradecê-lo, abrir as câmeras ou os áudios. Vamos lá, quarto período. Professor, Silvio, gostaria de fazer uma pergunta, professor. Fica à vontade, Ângelo. Boa noite. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. E eu estava refletindo nas suas palavras e realmente na função do direito, na função do magistrado, é muito importante a humildade com as pessoas, se colocar no lugar do sofrimento daquelas pessoas que muitas vezes a gente se depara, como no nosso país, no nosso Brasil, onde há uma classe social, uma desigualdade grande, que muitas pessoas, às vezes, passam fome, passam dificuldades, e desemprego, doenças, e acontece de ser levado à justiça, ser levado a cobranças, enfim, e as pessoas não têm, no momento, com que arcar, e é muito importante isso que o senhor falou, da sensibilidade do magistrado, de poder analisar, como o senhor colocou aí, né, no parcelamento dessa dívida. Então, isso é um fruto que a gente tem que ter, primeiramente, uma consciência de ser humano e um espírito da presença de Deus na vida do magistrado, da vida da pessoa do direito. Eu tive o prazer de conhecer alguns colegas, e eu creio que o senhor também conhece, o doutor Tito Campos, de Curitiba, do TRE, e ele é uma pessoa aqui de Ribeirão do Pinhal, tem um sítio aqui, e é uma pessoa muito humilde. Hoje ele é presidente do TRE, e é uma pessoa muito humilde. Se você encontra com ele na rua, jamais você diz que ele é um presidente do TRE, pela sua simplicidade. Eu também tive o privilégio de conhecer, e é grande amigo meu, o doutor Gilberto Ferreira, que era do presidente do TRE, hoje é desembargador. O Tito era o vice dele na época, né? O ano passado. E também é uma pessoa nossa, que é Espigão Bonito, de Curiúva, que chega por aqui, anda a cavalo, conversa com todo mundo e as pessoas não sabem quem ele é, né? Pela simplicidade, ele senta, eu saio com ele para a rua, ele senta com os velhinhos na rua, bate papo, e a turma pensa que ele é do INSS, aqui que está na fila aqui para receber a sua aposentadoria, né? Eu tenho aqui em Londrina o doutor Luiz Valério dos Santos, que o senhor conhece também, da Quarta Vara, por sinal é meu irmão, então eu tenho que colocar, né? Que bacana. Daqui de Figueira, né? Nasceu aqui no Tatapuí, um vilarejo que nós temos aqui. Também, o senhor também, olhando, o senhor pensa que ele trabalha num supermercado em Londrina, né? Pela sua simplicidade. Então, é muito importante a simplicidade. Isso transmite, faz com que a pessoa se sinta aberta em conversar com o magistrado. Quando você fala assim, você vai no fórum, você vai conversar com o juiz, você vai conversar com o promotor, a pessoa se aperta um
coração fica nervoso, não sabe para quê, não sabe o que fazer. Quando se senta de frente ao magistrado, né, que ele se sente em casa, que recebe ele com aquele abraço, com aquele carinho, senta aqui, eu quero te ouvir o teu problema. Então, isso é progresso para a nossa justiça brasileira e para os nossos magistrados. Um forte abraço, um forte abraço, tudo de bom. Obrigado, igualmente, Ângelo. O Ângelo fala muito bem. O Ângelo, Obrigado, professor. ele teve crise, quis desistir, a gente ficou incentivando ele, né? Ou não, Mas fica, né? Porque é fala muito bem, importante, o Ângelo. né? Uhum. Pessoal, então tá bom. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Vamos às nossas palmas para o professor, doutor Marcelo. Vamos lá, pessoal. Estão com as câmeras abertas? Né, professora? Uhum. Vai no 3, então. Olá, vamos lá. Até hoje eu não aprendi a colocar todo mundo na tela, doutor Marcelo. A gente está com 52 alunos aqui, eu não consigo, não sei. E o professor Matheus também não sei colocar todo mundo na tela. O único que sabe colocar acho que é o Jessen ou os meninos aí. Doutor, muito obrigada. A gente não, sem palavras para agradecer a oportunidade de ouvir o senhor falar. E falar de temas tão importantes para nós, para os nossos alunos, porque é uma das coisas que eu mais me preocupo, é que quem eles serão, quem eles continuarão sendo. Um dos medos que eu tenho é que eles se percam, e a gente vê as pessoas se perdendo, né? No caminho, né? E a gente vê pessoas tão virtuosas, tão... né, cheios de virtude, cheios de juventude, e a gente... Então, é uma das minhas preocupações mesmo. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Carlos, gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade. Carlinha, ligue o microfone para ele aí. Obrigado, Silvia. Eu só queria agradecer ao doutor Marcelo pelas palavras que ele trouxe aos mais jovens, né, das gerações posteriores à nossa, e dizer, doutor Marcelo, que esse senso de humanidade que o senhor passou agora para os alunos de Direito da FEAT é muito importante, porque a gente, nesses 36 anos, 35 anos que eu estou advogando, a gente encontra juízes e juízes pelo Brasil afora. Tá? Aqui mesmo em Cuiabá já passamos aqueles autoritários, mas sabemos da sua capacidade, da sua humanidade para com as pessoas. O senhor ficou aqui acho que 2 ou 3 anos em Cuiabá, teve uma passagem aqui brilhante, distribuiu a justiça aos jurisdicionados da comarca de Cuiabá, de Figueira e de Sapopema, com a maior humildade, sobriedade possível. O senhor está de parabéns. Até gostaria de que essa sua fala, o senhor falasse no conselho, daquelas aulinhas dos novos magistrados, né? Lá no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quando estão se preparando para assumirem a carreira, para ter mais essa humanidade. Né? Sabemos que o volume de processo são enormes, mas sabemos também que aquilo que o senhor falou, todos os processos gritam, clamam e pedem justiça. E para cada um, do mais humilde ao mais abastado, o seu problema é único. Tá? E ele precisa do advogado, ele precisa do magistrado, ele precisa da máquina judiciária para que esses conflitos se resolvam com a maior rapidez, com
com a maior celeridade e com justiça. Muito obrigado, doutor. Espero revê-lo em breve. Né? Uriúva espera a sua volta, já no, como eu tenho visto muito, que é usado nas turmas recursais, no piso de cima, não no piso de solo. Né? O piso de solo, não no piso de cima. E quem sabe, lá no STF, porque o senhor merece. O senhor é uma pessoa humana, digna do lugar onde está. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, doutor. Imagina, obrigado. Falar um pouquinho também, Silvia, né, a convivência dos advogados lá em Curiúba, né, doutor, eu aprendi muito com os advogados, né, e vendo o doutor Carlos, não tem como não lembrar do doutor João, né, saudoso doutor João, e eu aprendi muito com todos vocês. O doutor João, assim, me ensinava indiretamente, né, ele tinha classe, ele era o advogado da moda antiga. E todos os advogados, doutor Marco, Joaquim, doutora Rosana, doutor Carlos e muitos outros advogados. E foi um período muito profícuo para mim, pessoalmente, lá em Curiúba, nessa convivência com todos vocês ali. É algo que realmente eu carrego como, assim, um exemplo e algo muito valioso para mim, né? Essa amizade agora, e vendo o Dr. Carlos, vendo a Silvia, isso aflora, né? Todo esse momento do passado, né? E também a FEAT, né? Que eu fui juiz em Baiti, e foi também um momento que eu era vara única em Baiti quando eu fui juiz. Quando eu saí, passou a ser com 2 varas daí, né? Mas era vara única. Até 2011 que eu fiquei aí. Mas dentro da minha convivência com os advogados também foi muito importante, muito valiosa nesse período lá em Curiúba também. Muito bom tudo isso. Crescemos juntos. Doutor, os alunos estão agradecendo muito a palestra, né? A gente teve aí uma oportunidade única de ter um aprendizado aí, como eu sempre digo, né? É para isso que a gente está aqui, para elevar a nossa alma e estar sempre aprendendo. Eu agradeço muito aos nossos alunos, porque juntar 51 alunos, né? Numa sexta-feira é bem... a gente agradece muito a presença de todos, ao Dr. Marcelo, ao Dr. Carlos, né, nosso convidado, ao Dr. Matheus, aos meus alunos, a quem a gente... que são, na verdade, eles sabem, né? Que são o único motivo de eu estar aqui, são eles, né? Né? E que a gente continue aí tendo humildade, tendo dedicação, força, né, doutor? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigada, doutor. Obrigado.